Você já ouviu falar em liberação miofascial? Você já fez liberação miofascial para dor na coluna? E se eu te falar que a fáscia, essa camada conjuntiva que liga o músculo e faz esse deslizamento, ela não se libera, ela não tem essa capacidade de fazer esse deslocamento, ela é fixa, ela não tem esse poder de se deslocar e ser liberada. O único efeito que essa liberação miofascial tem, e sim, ela tem um efeito, é um efeito momentâneo, é um efeito de curto prazo, um efeito neurofisiológico, é um efeito de alívio momentâneo de curto prazo, por conta desses estímulos mecânicos de raspagem, de pressão. Ela ativa áreas do cérebro responsável por mandar substâncias analgésicas para essa região, gerando um alívio da dor. Então, a liberação miofascial, ela pode ter um benefício de curto prazo junto com outras estratégias. Haja vista que as dores de coluna, as dores crônicas, elas são multifatorial, elas têm múltiplas causas. Então, a liberação miofascial pode ser uma estratégia para uma dor quando tem origem mais muscular, uma dor que a gente chama de química não inflamatória, mas sempre o profissional precisa associar essa abordagem com outras estratégias, estratégias cognitivas, estratégias comportamentais, sempre entendendo que por que aquele músculo está sobrecarregado, está tenso? Será que o paciente tem um excesso de medo e isso acaba ativando demais aquela musculatura porque ele tenta proteger a região? Será que ele está tendo comportamentos disfuncionais no dia a dia dele que estão gerando uma hiperatividade muscular? Porque caso contrário, somente fazer aquela liberação vai dar uma... Se o profissional não tiver esse olhar multifatorial, abrangente na hora de tratar a dor, ele vai estar tratando apenas consequência e não vai estar atuando nas possíveis causas da dor ali. Então, nesse caso de um paciente que tem um medo e que esse medo, essa crença, leva ele a adotar comportamentos de proteção, de evitação, e por consequência esses comportamentos irritam demais aquela musculatura porque sobrecarregam, ativa demais aquela musculatura e por consequência dessa hiperativação o paciente tem uma sobrecarga no músculo. Olha quantas coisas aconteceram antes de chegar naquela sobrecarga muscular. Aí o profissional vai lá e faz a liberação muscular ali, relaxa um pouco o músculo, mas o que causou foi a crença, foi o medo e, consequentemente, vai voltar tudo de novo até voltar à hiperatividade. Então, acaba tratando consequência e não causa. Então, dois últimos recados sobre a liberação miofascial que você precisa saber. É que os efeitos que melhoram são efeitos neurofisiológicos e não efeitos mecânicos. Ou seja, você melhora por conta dois principais mecanismos. A diminuição da atividade dos nossos receptores periféricos musculares, ou seja, diminui aquela irritação muscular, o músculo que estava hiperativado ele começa a relaxar e por consequência diminui a atividade dos sensores de perigo que estava detectando aquela hiperatividade. E outra é que a liberação miofascial tem um efeito de gerar uma inibição descendente, ativar a nossa farmácia endógena, nossos remédios naturais. Então isso você precisa saber. Você não melhora pelos efeitos mecânicos, porque a fáscia deslocou, porque ela saiu do lugar, porque agora ela está mais liberada, está mais solta. Isso não acontece, a melhora é pelos efeitos neurofisiológicos. E a segunda coisa que você precisa saber é que ela não é tratamento se feito de forma isolada, ela sempre tem que ser associada com outras estratégias, e como eu disse anteriormente, estratégias ativas, estratégias cognitivas e estratégias comportamentais, porque eventualmente aquela hiperatividade no músculo é apenas consequência de uma cascata de outros problemas ali. Então, se você quer de fato tratar a sua dor, ela não vai te ajudar, ela vai apenas te dar um alívio momentâneo, mas não vai tratar a sua dor de forma definitiva, porque a sua dor tem várias coisas influenciando nela. Então fica de orientação, e se você tem uma dor persistente que passou da barreira dos 3 meses, é importante buscar ajuda especializada para a gente tratar todos esses fatores que estão influenciando na sua dor, que vai muito além de massagear ou liberar aquela região onde está dolorida, porque isso por si só gera alívio momentâneo e não trata a